Mas, acima de tudo, o ponto mais interessante dessas características que levam à Segunda Guerra foi o expansionismo alemão. Este, sim, é um ponto crucial. A Alemanha invade uma região fronteiriça, que era uma zona neutra desde a Primeira Guerra Mundial, denominado Renânia. Outra parte desse expansionismo alemão é a anexação da Áustria, algo que nós chamamos de Anschluss. Esse termo esquisito significa a Áustria sendo anexada pela Alemanha. Uma outra região é a região dos Sudetos, que antes era pertencente à Tchecoslováquia. Porém, os alemães invadem com a desculpa do expansionismo vital, com a desculpa que naquela região existia a população germânica. Interessante isso. Porém, esse expansionismo alemão, ele é um pouco parado numa conferência chamada Conferência de Munique, datada de 1938, onde nações como Inglaterra e França decidem aceitar que a Alemanha tomou, verdadeiramente tomou, o território dos Sudetos, mas fecha um acordo com Adolf Hitler, dizendo que ele não poderia mais tomar territórios. Hitler aceita e assina o acordo. Você já imaginou o que ele vai fazer? Não? Então espera só um pouquinho que você vai ver isso. Bom, o interessante é uma coisa que se forma também durante os primórdios, o início desse conflito. Dois blocos de aliança, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada pelos famosos países do eixo, o famoso Roberto. O que é isso? Roma, Berlim, Tóquio. A aliança feita entre a Itália de Mussolini, a Alemanha de Adolf Hitler e o Japão do imperador Hirohito. Interessante, né? Uma outra causa da Segunda Guerra ocorreu entre 1936 e 1939. É a famosa Guerra Civil Espanhola, que levou ao poder na Espanha o totalitarista Francisco Franco, implantando um regime chamado o franquismo. Porém, lembra daquela conferência de Munique? Lembra? Na qual Hitler assinou dizendo que não tomaria mais territórios? Pois bem, no ano de 1939, Hitler fecha um acordo com a União Soviética, chamado Pacto Germânico-Soviético, que é um acordo de paz, e projeta suas tropas em direção à Polônia. No dia 1º de setembro de 1939, com Adolf Hitler e a sua Alemanha invadindo a Polônia, era iniciada a Segunda Guerra Mundial. As fases da Segunda Guerra Mundial são 3, segundo a maioria dos historiadores. A primeira fase, entre 1939 e 1941. A segunda, entre 1941 e 1944. E já a terceira, fechando o conflito mundial, entre 1944 e 1945. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos assistir um vídeo da invasão de Hitler na Polônia? Vamos lá? De setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin.
França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. Bom, vamos ver agora as fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase demonstra o avanço das tropas formadas dos países do eixo: Alemanha, Itália, Japão. A Itália e o Japão é uma coisa bem rápida. A Itália invade, com a ajuda alemã, o norte da África. O Japão, o sudeste asiático, indo em direção às ilhas do Pacífico, para dominar o comércio, a navegação naquela região, no chamado Teatro do Pacífico. O teatro é um termo que geralmente a gente utiliza como palco da guerra. Mas o que chama a atenção é a famosa Guerra Relâmpago promovida pela Alemanha, no que nós chamamos de o avanço alemão. O avanço alemão pela Europa é fantástico. A tática utilizada da Guerra Relâmpago é: vamos tomar, vamos conquistar o mais rápido possível, com todas as nossas forças, com menos perdas possíveis em batalhas. Um destaque do avanço alemão nessas guerras relâmpagos é a invasão de Paris, é a invasão da França. Temos 2 principais batalhas dentro desse contexto: Londres e Paris. Primeiro, Paris, quando você tem o avanço das tropas alemãs, a invasão e a assinatura de um acordo entre o Marechal Pétain com Hitler, apoiando Adolf Hitler. A parte sul da França forma a chamada Resistência Francesa. Já a Batalha de Londres é mais interessante, onde a Alemanha vai tentar destruir as resistências, a única resistência, melhor dizendo, realmente para a Alemanha, a Inglaterra. Detalhe: o grande ataque em Londres não acontece na primeira fase, acontece na segunda, por volta do ano de 1942, onde a aviação inglesa e a aviação alemã vai travar um dos mais belos espetáculos, ironicamente falando, da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, dentro dessa primeira fase, então, o marco é o avanço dos países do eixo. É um avanço da Alemanha sobre a Europa Ocidental. No cenário, ou seja, no mapa europeu, o que você está vendo é a Alemanha conquistando territórios e avançando lentamente, ou às vezes velozmente, por toda a Europa Ocidental. Rapidamente, a Alemanha conquista aquele território e vai objetivar o outro lado, a Europa Oriental. A visão? A União Soviética. Mas lembram, em 1939, a Alemanha e a União Soviética estavam fazendo um acordo de paz. Lembra disso? 1939? Porém, Adolf Hitler passou por cima e invadiu a União Soviética. Mas antes, isso vai ser falado na segunda fase, segura um pouquinho, porque nós tivemos o cenário que vai levar até aquele termo holocausto, a perseguição dos judeus. Interessante isso, não é? Porque nós temos que refletir, porque o judeu, na visão alemã, eles eram os banqueiros, os comerciantes, e o alemão passava fome, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, a crise de 18 a 1923 e a crise de 29. Na visão de Hitler, temos que tomar, temos que reaver o que é nosso. E aí começava a perseguição aos judeus e a construção do que nós chamamos dos famosos campos de concentração, com destaque para um campo polonês, o de Auschwitz, que tinha em sua entrada, no seu portão principal, a seguinte frase: o trabalho liberta. Irônico esse termo, não é? Bom, a segunda fase apresenta para a gente uma mudança do cenário do conflito. Lembra da primeira? O avanço dos países do eixo. E agora na segunda? A segunda demonstra o avanço dos países aliados.